I know getting you alone isn't easy to do. With the exception of you, I dislike everyone in the room. And I don't wanna lie, but I don't wanna tell you the truth. Get the sense that you're on the move. Oi família, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Vic, sejam bem-vindos. Hoje, nesse quarto vídeo, nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Antes de começar, eu queria pedir para que você se inscrevesse aqui embaixo para que mais vídeos como este possam ser recomendados para você. E também, no final desse vídeo, se ele te ajudar e se você gostar, que você também desse um like. Aqui embaixo, na descrição, vai estar disponibilizado um resumo online para que você possa acompanhar, se você gostar também. Antes de falar sobre a guerra em si, a gente precisa de entender os antecedentes e o momento histórico que ela estava acontecendo. No início do século XX, todos aqueles pequenos países que surgiram no século XIX, no século XVIII, eles estavam passando pelas suas revoluções industriais. Era uma época que teve o nome de Belle Époque, um momento histórico de grandes inovações tecnológicas e bélicas. E também, falando sobre poder bélico, tinha a paz armada, que as nações as quais tinham mais poder bélico, elas tinham mais poder e, portanto, mais paz, né? Porque se elas tinham voz, se elas poderiam expressar-se e negociar com outras nações pelo seu poder bélico, por exigir medo, por colocar medo sobre as outras, elas tinham paz, consequentemente. Foi um momento ali de euforia por causa de tanta inovação tecnológica e o que mais marcou, e eu preciso que vocês saibam, era dessa paz armada. Ainda dentro de antecedentes, a gente precisa de falar sobre os nacionalismos que surgiram nessa época. Devido à unificação da Alemanha e da Itália no século anterior, sem ser o XX e o XIX, elas criaram uma potência bélica, né? Com essa união política, o nacionalismo ele passou a existir por causa também das guerras territoriais que eles foram ganhando, porque nessa unificação, né, de Estado, eles tiveram que ter algumas guerras internas para que essa unificação acontecesse. E aí eles criaram o pan-germanismo, né, que é uma união dos povos germânicos que é devido a essas vitórias territoriais e políticas, né, porque haviam vários pequenos reinos, digamos assim, eles se diziam superiores. Havia também o pan-eslavismo, que era sobre os povos eslavos, né, liderados pela Rússia. Como eu tinha falado do germanismo, pan-germanismo, ele era liderado pela Alemanha. Esse pan-eslavismo é liderado pela Rússia e eles são anti-germânicos. Ele tem várias vertentes, acho que vale a pena pesquisar. Não consigo falar sobre todas elas nesse vídeo porque não é o foco principal. Importantíssimo também falar sobre o revanchismo francês, que era um sentimento extremamente nacionalista vindo da França quanto aos territórios da Alsácia e da Lorena, que foram perdidos na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, para a Alemanha. Então já cria uma rivalidade entre França e Alemanha, e a gente também precisa falar sobre o tradicionalismo britânico. Sendo a nação pioneira da Revolução Industrial, a Inglaterra, por causa da sua hegemonia colonial, a sua hegemonia marítima também, tendo o maior número de navios de guerra, ela se faz muito superior aos outros países, por causa de toda a sua força, por causa de toda a sua influência, o que também vai conflituar um pouco com a França por causa dessa hegemonia. Outros pontos que também são necessários ressaltar era a treta que a Itália tinha com o Império Austro-Húngaro e a treta que a Rússia tinha com o Império Austro-Húngaro, que ele depois vai se desfazer. Né? A gente precisa de saber que a Itália estava muito interessada em formar colônias no norte africano e também para recuperar alguns territórios que eram um pouco ao norte, que pertenciam à Áustria-Hungria. E aí ela cria esse conflito, né, entre as duas. E a Rússia, que também tinha povos eslavos, assim como a Áustria-Hungria, a Rússia se sentia no direito de ter esse território para ela por causa do povo que lá habitava. Então a gente já parte por esse pressuposto que estava todo mundo de olho em todo mundo. Voltando a falar sobre Belle Époque, a gente precisa também de saber como que ela surgiu e por que ela se espalhou. Depois da Guerra Franco-Prussiana, mais ou menos ali em 1870, 1871, a França, terminados os gastos com guerra, ela viu a necessidade de investir na cidade, na beleza da cidade, no conforto dos cidadãos, nas exposições artísticas, nas cafeterias, nos laços comerciais com as outras nações, na sua própria indústria
indústria, na produção de beleza mesmo da cidade, digamos assim. E isso começando naquela época, todas as outras nações vendo como a França investia em si mesma, isso se espalhou nessa necessidade de formar a cidade um ambiente bonito e confortável para os cidadãos e desses laços comerciais começarem a se formar para o desenvolvimento da própria nação e para os cidadãos dela. Detalhando um pouco dessa rivalidade França com a Alemanha e Inglaterra com a Alemanha, a gente precisa de começar pelo pressuposto que a Inglaterra sempre foi o país pioneiro, né? Por causa da Revolução Industrial ter explodido primeiramente lá, ela foi a primeira a exportar os seus produtos, a primeira a fazer o seu armamento o mais chamativo, a maior em colônias, digamos assim. E a Alemanha, quando ela chegou ali no século XIX, quando ela explodiu e teve a sua centralização política, a primeira coisa que ela fez foi investir nas suas indústrias, na produção bélica e na exportação de produtos, o que foi tomando de fato um lugar que a Inglaterra sempre teve. E ela teve que reconhecer, a Inglaterra, que a técnica alemã era muito mais rápida, mais eficiente e que os produtos deles de fato iam vender muito mais do que os dela na Inglaterra. E isso incomodou, por isso que essa rivalidade passou a existir. Agora, quanto à França, na Guerra Franco-Prussiana, quando a Alemanha ainda era um baby país, ela tinha acabado de se centralizar e a indústria dela ainda estava se consolidando, ainda não tinha muita coisa, ela começa uma guerra, né, contra a França, e a França, perdendo essa guerra, precisa ceder os territórios da Alsácia e da Lorena para a Alemanha, e ela, com isso, eram grandes reservas de minério, de ferro, e lá ela começou uma produção muito forte. A Alemanha conseguiu se fortificar muito por causa desses territórios. Tanto que em 1914, a produção de aço e ferro da Alemanha superavam o da Inglaterra e o da França juntos. Então essa rivalidade surge de vários pequenos fatores e a guerra vai rodar muito em volta disso. Mais uma das somatórias de motivos do porquê que a guerra aconteceu foi a corrida imperialista na África e na Ásia. Vendo que os territórios já estavam se esgotando e que eles já eram pertencentes a várias outras nações, começaram a ter pequenos conflitos por espaço nesses dois continentes. E isso acabou gerando vários conflitos, por exemplo, quanto à Itália e o Império Austro-Húngaro, que a gente já falou atrás e que a gente vai voltar a falar. Com todas essas rivalidades que foram surgindo, os países que tinham rivais em comum e diferenças menores, eles começaram a se aliar, formando essas alianças que a gente vai falar sobre. As principais foram a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Entente era formada por França, Inglaterra e Império Russo, e a Tríplice Aliança, por outro lado, ela era formada pela Alemanha, a Itália e o Império Austro-Húngaro. Por mais que a Itália e o Império Austro-Húngaro tivessem as suas divergências, eles tinham dois inimigos em comum, a França e a Inglaterra. E isso minimizava essas diferenças que eles tinham e também fortificavam o seu armamento contra esse rival em comum. E então, um mínimo distúrbio que acontecesse, um fio de cabelo alemão que caísse no território francês, começaria um grande conflito por causa dessas alianças super armadas que queriam se enfrentar. A guerra precisava de um estopim para acontecer, ela já estava armada. Mas esse estopim foi um conflito entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. A Sérvia ela tinha apoio da Rússia, consequentemente da Tríplice Entente, enquanto o Império Austro-Húngaro tinha o apoio da Tríplice Aliança. Então a gente entende que esse conflito que vai acontecer foi basicamente o início da guerra, né? A Sérvia queria uma saída para o mar e ela conseguiria isso anexando territórios do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, não querendo que isso acontecesse, queria primeiro anexar esse território da Sérvia. E um pouquinho antes de acontecer a guerra, mais ou menos ali bem... não sei o mês, mas em 1914, aconteceu um desfile, né? A Áustria-Hungria mandou seu futuro imperador desfilar, desculpa pelos cachorros, na capital da Bósnia, falando basicamente assim, olha, nós vamos anexar o território da Sérvia. E aí um grupo terrorista, assim, financiado, apoiado pelo governo da Sérvia, ele vai lá e comete um ato terrorista
contra o futuro imperador do Império Austro-Húngaro e a esposa dele. Eles são mortos na hora que o acidente aconteceu e, tendo em vista que foi organizado e foi financiado pelo governo, a gente entende a magnitude do conflito. O Império Austro-Húngaro pedindo uma explicação para a Sérvia, deu 48 horas. A Sérvia falando, amor, você não manda em mim. Causou uma mobilização de exércitos. Começou uma guerra entre os dois. E as alianças que serviriam para supostamente amenizar, deixaram o pau torar. Aí pronto, começou, né? Reação em cadeia. Aí o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. A Rússia tem apoio à Sérvia, manda o exército. A Alemanha manda apoio para o Império Austro-Húngaro. A Alemanha declara guerra contra a Rússia. Aí a Inglaterra vai e declara guerra contra a Alemanha. E aí a Alemanha vai lá e declara guerra contra a França e a Inglaterra. Sabe? Aí o couro começa a comer e aí todo mundo começa a se matar. Aí o pessoal querendo ver o pau torar, entra Japão, entra Romênia, entra Portugal, entra Brasil e Estados Unidos pro lado dos aliados. Depois, entra Turquia e entra também Bulgária do lado da Tríplice Aliança. Ao invés do povo ver e falar, ai gente, vamos parar, o povo vê e entra. Pra ficar mais fácil a gente estudar, depois que a guerra começa, a gente separa ela em fases, pra gente entender os países que estavam entrando, os desdobramentos, os avanços tecnológicos e as coisas que foram trazidas de acordo com os períodos. Por exemplo, o whey protein, o MM e alguns tipos de armas utilizadas. A primeira fase, a Guerra de Movimentos, ela foi uma fase de extrema violência e de grande agilidade na movimentação dos exércitos para rápido ganho de territórios. Ou seja, os países eles iam para o confronto muito de frente, correndo muito, com os tanques andando em altíssima velocidade. É aí que surge aquele tanque que tem as rodas de esteira, para que eles conseguissem superar buracos, por exemplo, pudesse ter uma locomoção mais fácil, conseguissem subir morros mais fácil, descer mais fácil, e a locomoção ficar em si mais tranquila, né? E aí nessa tiveram muitos mortos, infelizmente, e os pessoal ainda estava muito animado, né? Os homens, eles iam para a guerra com um entusiasmo muito grande. Se a gente pesquisar alguns testemunhos, a gente vai ver que eles foram para a guerra pensando que retornariam no Natal, né? Tendo em vista que a guerra começou ali, digamos, tudo isso explodiu no mês de junho, vamos resumir dessa forma, porque foi estourando até agosto, mais ou menos. Eles pensaram que iriam passar o Natal na casa deles. Então, a gente entende que eles foram com um ânimo muito forte e isso ajudou muito para que essa primeira fase tivesse um ganho de territórios muito rápido, mas, consequentemente, muitas mortes. E aí, com esse ânimo todo, muita gente foi morrendo e as pessoas não queriam mais ir para a linha de frente, porque eles sabiam que iriam morrer. E isso aconteceu, essa animação toda, até o finalzinho de 1914, né? Já em 1915, começou a segunda fase, a Guerra das Trincheiras, e ela dura mais ou menos uns 3 anos, se a gente for parar para olhar. Mas a gente vai falar que ela vai durar até 16, até metade de 16, porque depois vai ter um acontecimento que vai reanimar um pouco a guerra. E aí eles criam essas trincheiras porque as batalhas já não eram mais tão rápidas. Elas começaram a ficar estagnadas e para que mais soldados não morressem e para eles marcarem aquele território que já foi conquistado, eles faziam buracos no chão, valas mesmo, de quilômetros de distância, para que eles pudessem marcar estrategicamente os territórios que eles já conquistaram. Então, por exemplo, tem uma área ali que eles querem já ir conquistando que ainda ninguém tá lá. Eles vão perfurando a trincheira até circular essa área e aí o inimigo que ele for vir avançando por essa área, eles estão lá dentro da trincheira e eles podem atirar, por exemplo, sem que sejam vistos ou atacados. Era também um escudo. Ela era do tamanho mesmo dos soldados ou até maior. Elas embaixo tinham como se fosse um canal de esgoto. Nem todas, né? Porque essas eram as mais tecnológicas, por exemplo, as inglesas. As inglesas, elas tinham uma estrutura muito, assim, sobrevivível. Foi uma época muito difícil, porque eles começaram a morar dentro desses buracos. E dentro desses buracos tiveram proliferação de doenças,
Os corpos eles eram enterrados e aí com as bombas eles eram desenterrados, decomposição, doenças orofecais, porque eles não podiam sair para defecar em outros lugares, proliferação de vetores dentro das trincheiras, falta de abastecimento por causa das terras que foram arrasadas, né? Os campos, falta de mantimento para o exército, digamos assim. Então foi uma fase muito difícil, de muita morte por doença, não exatamente por o armamento em si, não exatamente por ir para a batalha, né? Eram muitas mortes por causa das doenças que se proliferavam dentro das trincheiras e os traumas lá dentro. Muitos membros tinham que ser amputados por causa das doenças que iam para os pés e para as pernas dos soldados, né? Então foi uma época que também mexeu muito com o psicológico e as mortes não mais eram só pelas batalhas frente a frente. Foi uma época, uma das piores épocas assim das guerras que a gente pode ressaltar. Para ter mais detalhes, eu indico um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que ele até tenta mostrar um pouco de como foi, mas as imagens são fortes, então não recomendo se você não tiver um estômago muito bom. Então, também dentro dessa segunda fase da Guerra das Trincheiras, a gente tem o desenvolvimento tecnológico de armas químicas, o que muda aquele jeito antigo de fazer guerra, por exemplo, com cavalaria, e já atualiza ele para gás cloro, entende? E, além disso, pela estagnação das batalhas, não só com o uso dessas armas químicas, né, que agora eles poderiam, sem ir para frente a frente, atacar o inimigo, eles começaram a também fazer uma frente marítima, né, e a Inglaterra foi uma das que mais se destacou por causa da força marítima que ela tinha. Outro acontecimento importante foi que a Itália, ela sai da Tríplice Entente, passa para os aliados por alguns motivos que a gente vai falar brevemente sobre. Basicamente, a Itália não estava muito bem economicamente por causa desses gastos com a guerra, e os aliados eles ofereceram parte do que eles conseguiriam de território e também das indenizações do fim da guerra para a Itália. Então ela acaba mudando para o lado dos aliados e depois ela fica neutra porque ela já não podia mais investir nessa guerra. A gente passa então para a terceira fase, que é uma fase de novo de movimentos, né, por causa da entrada dos Estados Unidos. A guerra estava estagnada por causa de um equilíbrio de forças, tanto bélicas quanto militares, e entre a Aliança e a Entente. E com essa entrada dos Estados Unidos, como já estava todo mundo cansado ali na Europa, os exércitos já estavam bem lascados por causa das trincheiras, a galera estava bem traumatizada. Os Estados Unidos, eles mexem com a cabeça dos estadunidenses com uma propaganda extremamente nacionalista, com um investimento altíssimo em literalmente um instituto praticamente, trabalhando com o psicológico e propaganda, sabe? Para poder convencer a juventude e as pessoas a se alistarem voluntariamente para irem para a guerra. O que enfureceu muito os Estados Unidos foi porque a Alemanha, com os submarinos, ela estava atacando os navios que os Estados Unidos estavam mandando para a Inglaterra, né? Para o abastecimento da Inglaterra. Então, eles vão e entram com tudo na guerra, sabe? E aí eles estão descansados, eles têm um investimento, nossa, mas tipo assim, uma indústria bélica e de tecnologia, arma tecnológica, que eles entram naquela guerra e quebram o equilíbrio que lá existia. E a Alemanha, assim como toda a galera que não estava do lado dos aliados, elas foram reduzindo de território. O Império Austro-Húngaro, ele se fragmentou, a Turquia e a Bulgária, elas se renderam, e a Alemanha, por motivos internos, né, porque ela já não tinha mais como investir na guerra, ela se rende também, e então o conflito acaba com a rendição da Alemanha. Só que algumas coisas precisam ser estabelecidas para que diplomaticamente, não só no combate frente a frente, né? Também no combate frente a frente por partes, para que os Estados Unidos parem de guerrear, né? Alguns tratados terão que ser feitos. No início de 1919, foram começando algumas discussões, né? Os vencedores ou os aliados, com exceção à Rússia, então o Japão, junto com os Estados Unidos, com França e Inglaterra,
junto com mais uma galerinha aí, a Romênia, assim, eles, né? Eles se consideraram vencedores e eles sentaram para discutir o que eles iam fazer, né? E com isso eles chegaram a uma conclusão, Tratado de Versalhes. O presidente dos Estados Unidos da época, né, ele propõe os 14 pontos de Wilson, que era basicamente uma proposta de paz sem vencedores. Então, terminar a guerra sem culpar ninguém. Só que todos os outros aliados, eles olharam para isso e falaram: não. E aí foi um não mesmo. Até porque eles não iam sair com nenhum benefício, iam sair todos lascados e sem nenhum benefício por causa dessa guerra toda. Então eles precisavam de achar um culpado. Esse culpado foi quem? Foi a Alemanha. No Tratado de Versalhes, eles propõem que a Alemanha deveria ser culpada, que ela deveria assinar esse tratado. Desculpa os barulhos, eu ainda não tenho um microfone decente. Continuando, a Alemanha ela não queria assinar isso de princípio. Foi colocada uma república assim parcial, uma república, digamos, temporária na Alemanha, e eles não aceitaram isso de primeira, até porque foi uma punição extremamente dura. E aí eles falaram assim, os aliados: olha, se você não assinar, a gente vai estar te atacando. Aí a Alemanha teve que assinar, né? E aí, nesse tratado, eles falavam assim, que ela deveria pagar altíssimas indenizações e, se considerar culpada da guerra, devolver os territórios aos seus respectivos donos e, além disso, ceder parte do seu território para a Polônia, para que fosse formado o corredor polonês, para que a Polônia se conectasse com o mar Mediterrâneo. Olha só. Por último, mas não menos importante, a Alemanha teve seu exército limitado. Ela teve também sua produção bélica limitada, sua produção em todos os sentidos limitada. Enfim, ela saiu bem lascada da guerra. Isso causa uma sementinha do mal, né? De revanche. Cenas para os próximos capítulos. Queria agradecer se você assistiu o vídeo até aqui. Se ele te ajudou e se você gostou, queria pedir para que você deixasse um like aqui embaixo, se inscrevesse no canal para que você possa assistir os próximos vídeos e as cenas dos próximos capítulos. E aqui embaixo na descrição tem um outro vídeo que eu acho muito interessante sobre a Primeira Guerra, que eu acho que vai acrescentar nos seus estudos, e também um resumo de minha autoria, que se você gostar de ler, vai ser muito interessante você acessar também. Muito obrigada e até a próxima!